Olá, bom dia! Está no ar o Tarobá Rural deste fim de semana, é domingo, dia 9 de setembro. Como o tempo passa rápido, né? Eu gosto quando chega domingo para estar aqui com vocês, todo domingo de manhã, aproveitando para trazer informação e para a gente se falar um pouco mais sobre as notícias do campo. E hoje o programa está assim. Vamos falar que produtores de soja estão preocupados com a alta do preço do óleo diesel, que vai impactar nos custos de produção do plantio da soja. Liminar derruba a proibição dos produtos à base de glifosato por 30 dias. Produtores de algodão estão de olho no mercado externo com a reta final da safra. Formigas cortadeiras invadem calçadas e terrenos na cidade de Cascavel. E vamos falar sobre a produção de chocolate fino no Brasil. Uma nova lei em vigor criou a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. Tem as cotações, a previsão do tempo. É a partir de agora. Bem-vindos ao Tarobá Rural. O reajuste de mais de 13% sobre o preço do óleo diesel foi feito pela Petrobras nessa semana em que passou, causa uma enorme preocupação para os produtores rurais, principalmente aqueles que vão plantar a próxima safra de verão. Aliás, já nessa semana começa o período do plantio. Não estava previsto, 13% é bastante coisa. A nossa equipe foi para a rua, foi para a área rural, para saber como os produtores receberam essa informação. O agricultor Renato coloca tudo na ponta da caneta. Números na calculadora e o custo de produção vai subir e não será pouco. O problema de custo para nós é o seguinte: toda vez que se aumenta algum insumo, esse custo a gente não consegue repassar ele para ninguém. O impacto financeiro começa a ser sentido principalmente agora, já que se aproxima a safra de verão. O produtor fez os cálculos, são 140 alqueires. Para o plantio do soja, 2.380 litros de óleo. Para colher, mais 2.300 litros. Para combater pragas e doenças, são pelo menos mais 1.700 litros de óleo, com pelo menos 6 pulverizações. Fora o óleo para os caminhões. Um peso considerável na planilha dos produtores. Na propriedade, o trigo ainda está na terra, mas logo ele sai de cena e entra o plantio de soja. Segundo o produtor, uma média de custo será de R$23 mil com este novo aumento do óleo diesel, cerca de 300 sacas de soja. Dizer assim, vamos resolver isso de que maneira? De momento não tem uma maneira para se resolver aumento de custo de diesel. Nós temos que ter o insumo para poder trabalhar. E durante o percorrer dessa safra, a gente vai ter que trabalhar de maneira que eu consiga vender o meu produto melhor, diminuir, de alguma maneira conseguir diminuir custos dentro da propriedade, para que no final da safra, no final desse ano safra, você consiga contabilizar a lucratividade, né, para poder honrar com os compromissos que a propriedade tem, né? Custos que geram preocupação para o setor. E nós, como produtores do segmento produtivo, né, principalmente do setor primário, é que estamos recebendo esse impacto no pior momento possível. Nós estamos em plena colheita de trigo, né, início de todo o plantio de verão, onde isso vai impactar diretamente no custo de produção, que já vem sendo aviltado em função do custo próprio do dólar, do aumento do dólar. Então você veja bem, um setor que já vem fragilizado por diversos fatores anteriores. Isso realmente vai repercutir muito mal. Para o consumidor na bomba, o preço já varia entre R$ 3,55 e R$ 3,70. Além disso, a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros também acende o alerta no agronegócio. Isso não pode acontecer. E quem tem que ter uma mão forte nisso para que dê a direção definitiva e a correção, para que todos os elos dessa cadeia sejam realmente preservados e protegidos, todos, que eu digo, inclusive nós e os caminhoneiros e todos aquele setor produtivo industrial que está no centro, que realmente o governo seja efetivamente certo, positivo, forte nas suas decisões e que não deixe criar um caos nesse país mais uma vez. Nós pagamos numa ponta aqui porque ele vem o custo e não sai daqui, nós absorvemos, e lá na outra ponta, que é o consumidor, vai faltar alimento e na falta de alimento o preço sobe. E não é só o preço do diesel que teve esse acréscimo, né? O preço da gasolina também e o etanol foi de brinde, né? Acabou subindo tudo aí nessa semana. O impacto não só no campo,
também na cidade. A gente segue com o Tarobá Rural para falar agora sobre o glifosato, porque existia uma medida que pedia para que o glifosato fosse suspenso no Brasil, uma grande preocupação. E agora, na última segunda-feira, uma liminar derrubou esse pedido, mas só por 30 dias. Ainda há preocupação. Há 30 dias, a Justiça Federal determinava a suspensão do uso dos agrotóxicos à base de glifosato. O prazo dado pela liminar era até esta segunda-feira. O TRF1 determinou a retirada dessa suspensão. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, isso é uma boa notícia para os agricultores, porque o Estado não estava preparado para essas mudanças. Olha, nós estávamos bastante preocupados caso houvesse o cancelamento dos registros de uma forma assim tão inesperada, porque principalmente os produtos à base de glifosato eles são muito utilizados, né, para fazer a preparação para a semeadura da safra de verão que começa agora aí no próximo mês. Então estávamos preocupados. Eu acho que se o produto tem algum problema com relação à segurança do usuário, isso deve ser trabalhado lá nos órgãos competentes, né? Devem fazer os estudos, mas que haja uma comunicação, né, com uma antecedência razoável para que os produtores se preparem para uma nova situação. Ele ainda afirma que os 30 dias não foram suficientes para que os agricultores pudessem planejar outras estratégias para a safra de verão que se inicia agora. Segundo ele, a retirada da suspensão é importante principalmente para a cultura de soja. O glifosato hoje é usado para fazer dessecação em preparo da semeadura da soja, por exemplo, em sistema de plantio direto. E sem esse produto, assim, de uma hora para outra, os produtores e o Paraná teriam problemas econômicos graves. Ainda falando de defensivos agrícolas, é importante que o produtor rural saiba o momento correto de fazer as aplicações para combater a ferrugem asiática, que é uma praga que, quando aparece na lavoura, causa sérios danos e prejuízos. Esse assunto foi tratado esta semana em Cascavel. O aparelho parece simples, é feito de canos de PVC, mas os resultados que ele gera fazem toda a diferença. O coletor de esporos, quando posicionado na lavoura, tem um bocal que sempre encara o vento. Na parte interna, uma lâmina de microscópio é fixada. Se algum esporo, lançado pelo fungo da ferrugem asiática, estiver circulando no ar, é capturado pela lâmina. Você deixa lá 2 ou 3 dias, depende do estágio da soja, ou até uma semana, se for bem no início. Daí você coleta essa lâmina e leva para o microscópio para analisar, ver se a presença do fungo está na lâmina ou não. Então, o que vai dizer? Se as condições são favoráveis e tem a presença do fungo na lâmina, aí você determina junto com o agricultor a aplicação do fungicida. Caso contrário, não. Por que isso? Porque o fungo se dissemina pelo ar. O coletor de esporos poderá ser usado por agricultores nessa safra de soja. Na última semana, engenheiros agrônomos de Cascavel receberam uma série de orientações sobre o equipamento, para que possam dar assessoria aos produtores. O encontro foi no sindicato da categoria. A ferrugem asiática é uma das doenças mais preocupantes para os produtores de soja. Em algumas ocasiões, o fungo é tão devastador que gera a perda total da lavoura, inviabilizando a colheita. O coletor de esporos deve ser fundamental para reduzir os custos de produção na hora de se prevenir contra a ferrugem. Esse método ele não vai aumentar a produtividade, mas sim vai diminuir o custo de produção de lavoura. Então, a não aplicação do fungicida, ele vai dizer o quê? Que você vai ter uma renda maior, que você não vai gastar dinheiro sem necessidade. E esse método vai ser um grande auxílio para o agricultor para determinar o momento correto da aplicação do fungicida na lavoura, para não ficar aplicando sem necessidade o produto na lavoura. Em Cascavel, a soja e também em Londrina ficou cotada R$ 80,50, R$ 81,50 em Pato Branco. O milho em Cascavel e em Londrina, R$ 32,50, R$ 34,50 em Guarapuava. O trigo em Cascavel, R$ 48,00 a saca. Em Londrina e em Laranjeiras do Sul, R$ 47,00. As máquinas ainda estão no campo porque os produtores de algodão estão terminando a colheita. Só que eles estão de olho na safra
próxima, futura, e muito animados com a possibilidade de o Brasil exportar mais fibras a partir dessa próxima safra. O Brasil, em breve, deve atingir um patamar ainda maior no pódio dos grandes produtores e exportadores mundiais de algodão. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, os embarques da fibra em pluma devem chegar a 1.120.000 toneladas na safra 2018-2019, ultrapassando a Índia e tornando-se o segundo maior exportador do produto. Ainda de acordo com a entidade, o Brasil também vai elevar o plantio na próxima safra, chegando a 1.400.000 hectares. Com isso, a produção deve atingir mais de 2.300.000 toneladas. O protagonismo na produção e exportação mundial deve ser uma parceria curiosa entre o Brasil e a China. É que o país asiático pretende produzir mais grãos e vai abrir mão parcialmente da produção de algodão. O acordo de gaveta não tem formalização pelo Ministério da Agricultura e está em vigor desde a safra 2016-2017. Um acordo comercial sem necessidade de firmar nenhum tipo de documento, porque ele vai ser cumprido a partir da demanda que houver pelos produtos de algodão do lado de lá, e nós vamos nos comprometer a abastecer essa necessidade. Outro ponto discutido no encontro foi o desafio de controlar a incidência de pragas, doenças e plantas daninhas na produção. Atualmente, mais de 250 agentes patogênicos causam, de alguma maneira, prejuízos à lavoura. Além do bicudo, que é uma praga, a mancha da ramulária tem preocupado o cotonicultor. 90% dos fungicidas produzidos para algodão são destinados ao controle dessa doença. A mancha ramulária hoje é a principal doença da cultura do algodão no Brasil, né? Então ela tem uma agressividade muito forte em praticamente todas as áreas de produção e com uma capacidade de reduzir produtividade e reduzir também a qualidade de fibra que o cotonicultor está colhendo, que pode significar deságio ou um menor valor na hora da venda do algodão. O maior desafio para as indústrias de defensivos e para o produtor é a resistência desses patógenos, principalmente em um país tropical. No caso da ramulária, um novo fungicida foi elaborado para combater o avanço da doença. A gente trabalha numa agricultura tropical, onde a condição de clima e chuva ela é constante, e a gente precisa da chuva para poder produzir também, é simplificar realmente o manejo do produtor. A gente consegue trabalhar com menos associações, ele não precisa associação de produto, então você tem um volume de produto menor por hectare, ele não tem problema de fitotoxicidade para a cultura, e isso é muito importante, porque a fitotoxicidade em alguns momentos pode até servir como porta de entrada de algumas doenças. Breve pausa aqui no Tarobá Rural, daqui a pouco nós vamos falar sobre as formigas cortadeiras que estão invadindo a cidade de Cascavel. É a cidade mesmo, quase difícil de acreditar, né? Daqui a pouco tem os detalhes, tem também a previsão do tempo para esse domingo e para a semana.